Boa noite. Olá, boa noite. Pesquisa Ibope aponta que Michel Temer tem a pior avaliação popular desde o fim da ditadura militar. Ele tem apenas 3% de aprovação entre os brasileiros. Na Câmara, Tucano vai relatar denúncia contra o presidente. Deputado Bonifácio de Andrada, aliado de Aécio, votou a favor de Temer na primeira denúncia. O Senado deixa o caso Aécio do PSDB para a semana que vem. Ministro Marco Aurélio, do STF, diz que o país vive grave crise institucional. Filhos e enteadas do líder do governo no Senado, Romero Jucá, são indiciados pela Polícia Federal. Eles foram alvos de operação que investiga superfaturamento em obras do Minha Casa Minha Vida. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Filhos e enteadas do líder do governo no Senado, Romero Jucá, e presidente nacional do PMDB, são indiciados pela Polícia Federal. Eles foram alvos da operação que investiga o superfaturamento em obras do Minha Casa Minha Vida, em Boa Vista, capital de Roraima. Ao todo, foram expedidos 17 mandados judiciais de busca e apreensão em Boa Vista, Brasília e Belo Horizonte de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a depor à Polícia Federal. Os alvos são os filhos de Romero Jucá, do PMDB, o ex-deputado Rodrigo Jucá e Marina Jucá, além de Luciana Surita da Mota Macedo e Ana Paula Surita Mota Macedo, filhas da ex-mulher do senador, a prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, também do PMDB. Eles foram indiciados por lavagem de dinheiro, organização criminosa e peculato, que é o crime cometido pelo funcionário público contra a administração pública, neste caso configurado pelo desvio de dinheiro público. As investigações apontam que as terras da fazenda Recreio, em Boa Vista, de propriedade dos filhos e das enteadas de Jucá, foram vendidas por um valor superfaturado para a obra do Minha Casa Minha Vida. No local foi construído o residencial Vila Jardim, com mais de 2.000 apartamentos populares. A obra, que custou 185 milhões de reais, foi financiada pela Caixa Econômica Federal. A PF acredita que pelo menos 31 milhões de reais foram desviados da construção pela CMT Engenharia para os familiares do senador. Além dos responsáveis pela empreiteira, o superintendente da Caixa em Roraima, Severino Ribas, foi levado para depor na sede da Polícia Federal. Há indícios de irregularidades na fiscalização e aprovação do empreendimento. Durante as buscas na casa de Luciana Macedo, uma das enteadas do senador, a Polícia Federal apreendeu um fuzil e uma pistola sem registro. O marido dela foi preso por porte ilegal de armas. O líder do governo Temer no Senado, Romero Jucá, não é investigado na operação de hoje. Em rápida declaração à imprensa em Brasília, ele disse que ninguém vai intimidá-lo. Jucá classifica a investigação como mais um espalhafatoso capítulo de um desmando que se desenrola nos últimos anos, desta vez contra a família dele, e afirma que recebe o que chamou de agressão contra ele e sua família como uma retaliação de uma juíza federal que, por abuso de autoridade, já responde a processo no Conselho Nacional de Justiça. A Caixa Econômica Federal afirma que as informações estão sendo repassadas às autoridades e que o banco colabora com as investigações. O Senado deixa para a semana que vem votação que pode reverter a decisão do Supremo que mandou afastar Aécio Neves, do PSDB, do mandato parlamentar. Hoje, o plenário do Senado aprovou por 43 votos a 8 e uma abstenção o pedido de urgência para análise do tema na próxima terça-feira. Aécio Neves é acusado de pedir e receber R$2 milhões ao empresário Joesley Batista da JBS Friboi e de ter atuado no Senado e junto ao Executivo para atrapalhar as investigações da Lava Jato. Alguns senadores defenderam que o afastamento definido pelo Supremo não tem respaldo na Constituição Federal. Na visão deles, o artigo 53 prevê a prisão para parlamentares só em caso de flagrante delito de crime inafiançável. Neste entendimento, o recolhimento noturno determinado a Aécio equivaleria a um regime de prisão semiaberto, no qual um condenado trabalha de manhã e retorna para a penitenciária à noite. Dizer que prisão domiciliar não é prisão, é claro, a própria palavra está dizendo é prisão. E esse negócio de recolhimento à noite, isso aí é um eufemismo. Recolhimento e prisão, nessas circunstâncias, é a mesma coisa.
Outros parlamentares entendem que o Senado não deveria deliberar sobre a decisão da Suprema Corte do país. Esse foi o tom do discurso de alguns senadores durante a sessão de hoje. Eles entendem que as medidas impostas a Aécio Neves estão previstas no Código de Processo Penal e, por isso, a questão deveria ser decidida pelo próprio Supremo. É uma decisão judicial e, na ordem jurídica constitucional, decisão judicial se cumpre. E essas interpretações também dividiram o Supremo. Ontem, os ministros Marco Aurélio Mello e Gilmar Mendes disseram que o Senado tem o poder de reverter a decisão do Supremo. Na visão de Marco Aurélio, se o Senado pode derrubar uma prisão, o que dirá um afastamento, mas reconhece que o assunto provocou uma grave crise institucional. Mas será suplantada porque a nossa democracia veio para ficar. É grave? É grave, é grave. Já os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux dizem que o STF tem a palavra final. Para Barroso, o Código de Processo Penal deixa claro que o recolhimento noturno não é prisão e, portanto, não precisa de aprovação do Senado. A defesa de Aécio Neves diz que a decisão do STF é inconstitucional e provoca desequilíbrio entre poderes da República. Para os advogados do Tucano, as pretensas provas apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra Aécio, baseadas no conteúdo da delação premiada de executivos da JBS, são fabricadas e ilegais. Pesquisa Ibope mostra que o presidente Michel Temer tem a pior avaliação popular desde o fim da ditadura militar. Ele tem apenas 3% de aprovação entre os brasileiros. Segundo a pesquisa Ibope, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, 77% dos entrevistados consideram o governo Michel Temer ruim ou péssimo, enquanto outros 16% avaliam o governo como regular. Apenas 3% dos entrevistados consideram a administração Michel Temer como ótima ou boa, mesmo o percentual das pessoas que não souberam ou não responderam à pesquisa. O Ibope também perguntou aos entrevistados se eles confiam ou não no presidente da República. 92% disseram não confiar em Michel Temer, enquanto 6% afirmaram que têm plena confiança na figura do presidente. 2% não souberam ou não quiseram opinar. A pesquisa também quis saber o que os entrevistados acham do governo Michel Temer na comparação com a administração Dilma Rousseff do PT. 59% dizem que a gestão de Michel Temer é pior que o governo Dilma Rousseff, enquanto 31% acham igual e outros 8% consideram o governo Temer melhor que a gestão da petista. Deputado federal Bonifácio de Andrada, do PSDB, será o relator da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E o presidente da Casa, Rodrigo Maia, disse que a votação em plenário deve acontecer até o próximo dia 23 de outubro. O anúncio do tucano Bonifácio de Andrada para a relatoria foi feito pelo presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco. Caberá a Andrada formular um parecer pela aprovação ou rejeição da denúncia. O relatório dele será submetido primeiro à análise da CCJ e depois à votação no plenário da Câmara. Andrada vem de uma família tradicional de Minas e é ligado ao senador Aécio Neves, do PSDB. Ele está no 10º mandato e, com 87 anos, é o deputado mais velho da Câmara. Ele votou pelo arquivamento da primeira denúncia contra Temer. Agora, o presidente é acusado pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de ser o líder de uma organização criminosa. Também foram denunciados os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha e Moreira Franco, fiéis escudeiros de Temer, todos do PMDB. O presidente da República e os executivos Ricardo Saldi e Joesley Batista também são acusados de obstrução à justiça ao tentar comprar o silêncio do doleiro Lúcio Funaro e do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E para o Palácio do Planalto, a pesquisa divulgada hoje, que revelou que Temer tem apenas 3% de aprovação, vai elevar o custo para barrar a segunda denúncia na Câmara. Na avaliação dos aliados, o resultado do Ibope fará com que os deputados cobrem mais cargos e emendas para votar a favor de Temer. A ordem do governo é que a votação ocorra o mais rápido possível.
Desde que foi apresentada no dia 14 deste mês, Temer tem se dedicado a receber deputados para tentar barrar a nova denúncia. Hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, disse que a votação em plenário acontecerá até o dia 23 do mês que vem. Eu acho que até o dia 22, 23 ela vai estar votada com certeza. Essa é a última etapa de tramitação da denúncia na Câmara. Se pelo menos 342 deputados aprovarem a matéria, a acusação segue para o Supremo Tribunal Federal. Relatório do COAF revela que as empresas do grupo JIF movimentaram 248 bilhões de reais em transações suspeitas, incluindo pagamentos a políticos. De acordo com o site da revista Veja, o documento do órgão do Ministério da Fazenda revela que essa quantia foi movimentada nos últimos 14 anos. O material, segundo a Veja, revela casos novos e mostra caminhos ainda desconhecidos percorridos pelo dinheiro destinado a parlamentares, ministros, ex-ministros, partidos políticos ou operadores de propina. Depois de quase 2 anos parado, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do processo que determina se a lei da ficha limpa tem validade para as condenações de crimes cometidos por políticos antes do início da lei, que entrou em vigor em 2010. O julgamento do processo tinha sido suspenso em novembro de 2015 por causa de um pedido de vista do ministro Luiz Fux, que solicitou mais tempo para a análise do caso. Na época, o placar estava em 2-0 para a não aplicação da lei nas condenações de políticos que cometeram crimes antes de 2010. O ministro Fux foi o primeiro a votar na sessão de hoje e foi favorável à aplicação da norma para os casos anteriores ao início da lei. Na sequência, vieram os votos dos ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Dias Toffoli. O placar, por enquanto, está em 5-3 para a validade da lei e inelegibilidade dos políticos por 8 anos, mesmo nas condenações de crimes anteriores ao início da aplicação da ficha limpa. O julgamento foi suspenso hoje e deve ser retomado na quarta-feira, dia 4 de outubro. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, afirmou que a arrecadação com os leilões realizados ontem poderá compensar a perda de receita que o governo deve ter com as mudanças promovidas pelo Congresso no novo Refis. O Tesouro Nacional projeta que alterações feitas pelo Congresso na redação do novo Refis vão trazer perda de 5 bilhões de reais a mais em 2017. E agora o comentário de política com José Neumani Pinto. O governo teve uma ideia de fazer um refis, aquela perdão de dívida, para levantar uns 13 bilhõezinhos e aliviar o caixa. Aí entregaram o relatório do refis ao deputado Nilton Cardoso Júnior, que distribuiu benesses e perdão de dívida para todos os políticos que ele conhece e que ele não conhece. O resultado é que ficou ali uma economiazinha de 800 milhões. Aí o governo não aceitou, renegociou e tal, mas passou realmente como os deputados queriam. Ou seja, o perdão da dívida dos políticos é o preço da liberdade do Temer. Antigamente, no tempo do Lacerda, se dizia que o preço da liberdade é a eterna vigilância. No caso, o preço da liberdade de Temer é a eterna tolerância e também o abandono do poder. O Temer é legitimamente o presidente do Brasil, mas entregou todo o poder ao baixo clero da Câmara, que manda no Brasil, incluindo o executivo do governo do Temer, para garantir que ele não venha a ser investigado. Ou seja, que o pedido de investigação do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, não chegue às mãos do Supremo Tribunal Federal para ser julgado, porque a Câmara terá dado pelo menos um terçozinho dos votos para garantir essa liberdade e o pouco poder que o Temer ainda tem. É por isso que eu digo, meu amigo, diante de uma situação dessa, em que o calote dos políticos é autorizado por eles mesmos, o Brasil, infelizmente, é cada vez mais susto e espanto, é cada vez mais mágoa e náusea. Tá duro, viu? Tá muito duro ser brasileiro. Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto, em Té.
O empresário Glaucus da Costa Marques teria assinado em um só dia todos os recibos do apartamento alugado para o ex-presidente Lula em São Bernardo do Campo. Segundo a defesa de Costa Marques, os documentos referentes ao ano de 2015 recebem a assinatura do empresário quando ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo em novembro daquele ano. A defesa de Lula apresentou na segunda-feira comprovantes de aluguel entre agosto de 2011 e novembro de 2015. O material chamou a atenção dos investigadores por terem correções. 2 deles trazem datas que não existem, 31 de junho de 2014 e 31 de novembro de 2015. Os advogados do empresário afirmam que os recibos foram levados ao hospital pelo contador financeiro João Muniz Leite, a pedido de Roberto Teixeira, advogado e compadre de Lula, e ainda que alguns comprovantes foram assinados um seguido do outro. Os advogados de Lula sustentam que a ex-primeira-dama Marisa Letícia pagou aluguéis pelo imóvel de Glaucus Costa Marques, primo do pecuarista José Carlos Bunlai. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, Costa Marques disse que adquiriu o apartamento a pedido de Bunlai e que só começou a receber aluguel um dia depois da prisão do pecuarista, em novembro de 2015. A defesa do empresário deve solicitar imagens do circuito interno do hospital. O objetivo é comprovar as visitas feitas a Costa Marques pelo compadre de Lula e o contador. A defesa do ex-presidente Lula informou que não comenta especulações. O Jornal da Gazeta, edição das 10, não conseguiu contato com João Muniz Leite e Roberto Teixeira. O Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro suspendeu agora à noite o leilão dos bens do ex-governador Sérgio Cabral, marcado para o dia 3 de outubro. A decisão acolhe um pedido da família de Cabral. Entre os bens do ex-governador que iam a leilão está uma mansão em Mangaratiba, no litoral do Rio, avaliada em mais de 8 milhões de reais. Cabral está preso. O tempo mudou, esfriou e uma garoa bem fina atinge boa parte da cidade. Vamos ver a previsão com Mariana Armentano. A meteorologia finalmente prevê chuvas mais fortes e generalizadas para todo o estado de São Paulo, inclusive aqui para a capital. E a temperatura vai cair, viu? Nessa madrugada, teremos mínima de 16 e máxima amanhã de 25 graus, com chuvas a partir da tarde, que se estendem até o sábado, quando a máxima já cai para 22 graus. Aí no domingo, o tempo volta a secar, o sol predomina e a máxima prevista é de 26 graus por aqui. O governo federal divulgou hoje o calendário de pagamentos dos recursos do PIS/PASEP para os idosos. Só pode retirar o dinheiro do fundo quem trabalhou como contratado em uma empresa ou como servidor público antes de 4 de outubro de 1988 e ainda não sacou todos os recursos. Anunciada em agosto, a medida vai liberar quase 16 bilhões de reais a cerca de 7 milhões e 800 mil idosos. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Depois de Michel Temer, vai ser difícil dizer que um presidente bateu o recorde de impopularidade. É o que mostra a pesquisa do Ibope feita para a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, pesquisa que saiu hoje. Temer recebe a avaliação ótimo ou bom de apenas 3% dos entrevistados. É difícil imaginar que algum presidente vá ainda mais baixo do que isso no futuro. No que interessa para a economia, Temer vai quase tão mal. Quase 90% do eleitorado desaprova o modo como o governo lida com juros, com emprego e com impostos. Mas será que as pessoas acham que tudo na economia ainda vai tão mal assim? Ou será que estão tão revoltadas com a vida dura e com a bandalheira política que dão nota abaixo para tudo? Vamos olhar para o caso da inflação. Agora, em setembro, neste mês, 81% dos entrevistados desaprovavam a atuação do governo para controlar a inflação. Em junho do ano passado, a desaprovação era menor, de 72%. No entanto, a inflação caiu muito desde junho do ano passado, quando estava perto de 9% ao ano. Agora está perto de 3% ao ano. Enfim, parece que a melhora minúscula na economia não fez nem coceira na revolta do brasileiro. No caso da avaliação do presidente, ela piorou depois de maio. Foi quando o país soube das conversinhas de Temer com Joesley Batista, da JBS, agora em Cana. A raiva política é grande. O eleitorado desaprova cada vez mais todos os candidatos presidenciais que já apareceram, mostra a pesquisa Ipsos. Esses levantamentos revelam que a economia pode ter pouco efeito na eleição de 2018.
Quem aparecer na eleição ligado a Temer ou com o plano de governo dele vai ter de inventar uma conversa muito boa para não apanhar muito feio nas urnas. Boa noite. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Ronivon no Tudo Certo. A dupla Gilberto e Gilmar solta a voz na festa sertaneja desta sexta, 10h30 da noite. Assista agora, Tudo Seu.